Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos explorar e imergir em um mundo onde ciência e religião se misturam. Peço licença a todos vocês para juntos explorarmos esse universo que há tanto tempo nos fascina e nos chama a uma reflexão particular e questionativa. Ciência é um corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Segundo a ciência como conhecemos hoje, o mundo tem bilhões de anos, e que nós, seres humanos, somos uma evolução milenar seletiva de outras espécies, e que os organismos mais bem adaptados ao ambiente têm maiores chances de sobreviver e deixar descendentes. Todos os seres vivos podem ter sua descendência rastreada a um ancestral comum, que no caso em questão somos uma evolução de primatas que Darwin definiu como evolução de descender com modificações. A ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo, dão origem a novas espécies e compartilham um ancestral comum. Charles Darwin explica que a variedade de seres vivos e o processo de evolução ocorreram ao longo de bilhões de anos. Descrita por filósofos como a natureza não dá saltos. Tudo o que conhecemos hoje, universo e mundos, foi criado a partir do nada, através de uma grande explosão que os cientistas descrevem como Big Bang. E a grande pergunta que todos nós fazemos um dia, quando estamos na faculdade ou terminando o ensino médio: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Segundo a ciência, o ovo veio antes da galinha, matando assim Jesus e a fé de milhões de pessoas no mundo todo. No entanto, a ciência não consegue explicar por que só aparecemos há alguns milênios como espécie e que hoje conhecemos como homem, e remetendo esse aparecimento repentino como evolução de um primata para ser humano, mesmo que para a ciência isso seja evolutivamente racional, contradiz com a primícia evolutiva de Darwin, pois vivemos bilhões de anos em evolução, mas aparecemos como que por coincidência só há alguns milhares de anos, fazendo uma natureza e evolução que antes não dava salto nenhum ao longo de bilhões de anos, para uma natureza existencial em uma centena de milênios, criando um salto gigantesco na natureza e na evolução como um todo. Essa mudança abrupta, os cientistas não conseguem explicar concretamente como ocorreu, pois não havia ninguém que pudesse registrar, pois segundo a ciência, a espécie anterior ao Homo sapiens não era tão inteligente assim, a ponto de registrar fatos, diferentemente do Homo sapiens, que surgiu já dotado de inteligência nunca antes vista em seus parentes anteriores. Esse gigantesco salto, nesse curto espaço, é descrito por teólogos como a era do criacionismo, onde Deus fez todas as coisas. Em contraste, a ciência rebate, dizendo que não foi Deus que criou os animais, e sim, surgimos de ovos mutados de outras espécies, ou seja, uma espécie criando outras espécies. Embora a ideia seja aceita, ela mesmo se contradiz em vários aspectos, pois a ciência é algo que tem que ser vista e experimentada. Ela não pode simplesmente dizer que isso é verdade ou mentira, pois não há evidências nenhuma de que realmente o ovo veio antes, pois não havia ninguém lá que pudesse registrar isso. E a maioria dos fósseis encontrados já estão deteriorados demais para comprovar esse fato. Assim, de um lado, os cientistas buscam preencher lacunas. Movidos por uma racionalidade, os cristãos buscam na fé as respostas. Um diz que não existem milagres, enquanto o outro diz experimentar isso todos os dias. Verdade ou não, essa é a história que conhecemos nas escolas e faculdades no mundo todo, e assim muitos são manipulados para abandonar crenças e valores, aceitando o mundo e abandonando Deus e até mesmo suas famílias, em busca de respostas. Prova disso é que disciplinas como o ensino religioso, orações e hinos da pátria, bem como educação financeira, foram banidas há muito tempo das escolas, fazendo com que muitos se deixem levar uma vida desregrada, despreparada, ansiosa e frustrante, ensinando apenas o que é útil e lucrativo para as maiores empresas e organizações do mundo. Após estudar sobre o assunto, cheguei à conclusão de que nenhum ou outro está certo ou completamente errado, são apenas pontos de vista diferentes. Mas escolhi um lado. Minha opinião é que é impossível eu descender de um primata.
Porque a inteligência que temos é algo sobrenatural. Porque só nós temos isso? Porque não vejo essa mesma capacidade em outras espécies, já que todos nós passamos por essa tal mutação gradual genética? Nos esquecemos. Então, quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha? A resposta é que ninguém estava lá para observar isso, mas pela fé, sabemos que quem criou tudo foi Deus. Deus fez primeiro a galinha e também o ambiente que antes era informe e vazio, tornando assim a terra úmida e quente, dando um salto incrível na famosa e aceitável evolução científica que não consegue explicar esse salto, fazendo com que o ambiente fosse propício à vida. Bem como sabemos, existem vários planetas no universo que já têm vida em micro-organismos e também água no seu estado sólido. E até hoje, não há evolução nenhuma lá, pois não sofreram interferência nenhuma. Mas a Terra é o único lugar em nosso universo observável com vida em abundância. Algo que nem mesmo o mais poderoso dos telescópios conseguiu detectar em outros mundos, a vida. É de se estranhar porque, evolutivamente e cientificamente falando, já deveríamos ter descoberto alguns entes queridos em Marte ou Júpiter, ou achar alguns humanos dando umas voltas aí pelo espaço. Assim como ir a um zoológico e se deparar com uma primata mãe comprando sorvete, ou um primata pai jogando bola com seu filho no parque. A verdade é que, pelo que observamos e experimentamos de modo científico todos os dias, esse tipo de evolução é impossível. É a galinha quem faz o ovo e Deus fez a galinha, assim como você plantar banana e colher bananas, pois é impossível para um pé de banana nascer abacate. Pois Deus ordenou que fosse assim. E assim sendo, é muito mais coerente nós pensarmos dessa forma, e se você pensa assim também, não está errado, pois é isso que vemos cientificamente, não é? As coisas seguindo um padrão tudo certinho, uma mãe dando luz a um filho, as árvores segundo suas sementes e os animais segundo sua espécie. É isso que você vê, não é? Não se deixe enganar, irmão. Essa é a verdade que querem tirar de nós. Mas a ciência não é aquilo que vemos e experimentamos? Então você acabou de provar cientificamente a existência de um Criador através das próprias leis da ciência, porque ciência também é dom de Deus. E além disso, toda a nossa sociedade, as nossas leis, são regidas até hoje por leis que o próprio Criador fez, pois quem foi que disse para não matar, não roubar, etc. Todas essas moralidades encontramos na Bíblia, exatamente assim como Deus ordenou. Porque não é o mais forte que sobrevive, e sim o mais inteligente. É bíblico isso. Nós dominamos esse mundo exatamente porque somos dotados de inteligência e não força. Não que Darwin esteja completamente errado, mas com certeza essa evolução não se aplica a nós. Diferentemente dos animais, por mais inteligentes que sejam, eles são seres naturais. Mas nós somos seres pessoais. Ou seja, temos uma personalidade, uma identidade. Não somos animais como a escola e as universidades querem que sejamos. Isso porque somos imagem e semelhança de nosso Criador. A verdade é que se você conseguisse replicar um ambiente em um determinado lugar, livre da presença do homem, em pouco tempo, esse ambiente se transformará em árvores, insetos e pequenos animais. E com um pouco mais de tempo, esse ambiente se transformará num ecossistema completo com vários animais. E apesar de haver isso, a própria natureza não se mistura. Apesar de existir várias raças diferentes, ainda são a mesma espécie. Mas nesse ecossistema nunca haverá um homem, como espécie evoluída, e sim um homem criado, dominador desse ecossistema. Porque nós não somos desse mundo, somos seres espirituais, acreditando ou não. Você só existe e pensa por causa do espírito que existe em você. Por isso, nós humanos somos considerados um ser pessoal e não natural. Nossos ancestrais não eram macacos, seus tataravós também não, porque nós somos seres criados e únicos, dotados de enorme capacidade cerebral e inteligência. Por mais que você sonhe, nunca vai evoluir para ter asas como uma galinha. Nossa evolução é muito mais pessoal do que física. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. E a loucura de Deus ainda é sabedoria para o mundo. Eu sei que para a maioria das pessoas esse vídeo não fará diferença alguma. Mas eu sei que para você, que ficou até o final, essa sensação de que vive em uma bolha, como se estivesse numa verdadeira Matrix, prestes a explodir, saiba você que você sente, e eu sei disso porque eu também sinto, você é um escolhido.
Alguém que tem ligação direta com o Criador e ele te chama hoje para escolher um caminho. O mundo com seus prazeres ou a Deus e sua redenção. Mas escolha com cuidado, pois a lógica de Deus é diferente da nossa. A joia mais brilhante e de melhor aspecto, que representa as vaidades deste mundo, nem sempre é a melhor escolha. Mas a joia opaca sem brilho e que aparentemente não tem valor, é a inestimável, pois possui uma riqueza que poucas pessoas conseguem enxergar. Tome muito cuidado com o coelhinho que você segue, pois pode ser um caminho sem volta, que vai te dar uma glória temporária, mas no final acaba te levando para a morte. Se gostou, curta, comente e compartilhe, e obrigado por assistir até o fim.